Hoje vamos ver uma série de orientações sobre a relação entre álcool e fígado. São muitas as dúvidas e inclusive equívocos que se cometem em função da falta de informação. Vamos entender um pouco mais sobre o papel do fígado, como o álcool atua no nosso organismo e quando ele pode passar a prejudicar a nossa saúde. A maioria das pessoas bebe sem saber dos riscos e das consequências que o álcool pode causar no organismo. Quanto mais informação, melhor preparados estaremos para prevenir doenças e procurar ajuda médica precoce. Vamos então começar por entender o que é o fígado. O fígado é um órgão ímpar, único, portanto, pesa ao redor de 1,5 kg no adulto, de 70 a 80 quilos, e desempenha múltiplas funções. Uma das características peculiares do fígado é a capacidade de regeneração, o que possibilita o transplante intervivos, um avanço da ciência. O fígado, na realidade, é um órgão mais do que vital, é um órgão indispensável para uma série de funções. Talvez a mais simples dela seja a secreção da bile, que vai entrar no processo digestivo, mas certamente as chamadas funções endócrinas do fígado e as funções secretórias para dentro da corrente circulatória, elas têm uma importância muito grande, na medida em que, por exemplo, é o fígado que sintetiza uma quantidade grande de fatores de coagulação. Sem o fígado, o sangramento seria incontrolável e a coagulação não se faria adequadamente. Ele sintetiza, ele purifica o sangue, ele excreta a bile, ele produz proteínas, ele produz a temperatura do nosso corpo, ele produz os fatores de coagulação. Então compreendam que se este órgão não funciona normalmente, o quadro da insuficiência é muito grave e muito amplo, porque todas estas funções estarão comprometidas. Agora, vamos entender um pouco mais sobre a atuação do álcool no organismo. As diferentes bebidas alcoólicas têm diferentes teores de um componente químico que é denominado etanol. Este componente químico, esta molécula de etanol, ela em si, propriamente dita, não é a grande agressora. Na verdade, é o metabolismo do etanol, os componentes derivados do etanol que irão agredir particularmente o fígado. O álcool ou etanol, ao ser ingerido, passa pela mucosa da boca e faz uma trajetória complexa pelo corpo humano. Na primeira passagem dele se dá pelo estômago, ele é absorvido. Uma pequena parte já começa a lesar o estômago e em seguida o tubo digestivo, mas em sendo absorvido, ele vai necessariamente passar para o fígado. E é no fígado que ele vai ser metabolizado, ou seja, ele vai ser transformado naquelas substâncias tóxicas. Estas substâncias, o fígado inicialmente, quando ele é virgem, quando ele ainda não está acostumado a tomar álcool, ele consegue fazer este trabalho de eliminação do álcool sem que se acumulem substâncias tóxicas prejudiciais ao organismo. Entretanto, se o indivíduo ingerir uma quantidade muito grande e ou contínua, aí começa a haver a lesão. É muito importante sabermos o que é uso e o que é abuso do álcool. Um uso eventual e discreto de bebidas alcoólicas em doses muito pequenas realmente não tem nenhum efeito maléfico para o organismo. E muitas vezes, frequentemente, os pacientes se dizem bebedores sociais, bebem socialmente. Nós nunca aceitamos esta resposta porque o beber social frequentemente significa uma dose acima da aceitável, que a pessoa não percebe que está bebendo numa dose que pode ser prejudicial à sua saúde. Vamos ver, portanto, uma orientação que pode nos ajudar a identificar os limites que devem ser respeitados. Existe um consenso sobre o que significa beber levemente e moderadamente. E nós sabemos que as doses
de segurança, nossa margem de segurança é de aproximadamente 20 gramas de álcool total por dia para mulheres e 40 para homens, isso para evitar qualquer tipo de doença. É comum as pessoas associarem uma lesão hepática com a ideia de embriaguez, o que vale um alerta. Quanto mais sensível à embriaguez for o paciente, mais ele se protege. Com mais dificuldade ele chega à cirrose, porque ele para de beber antes, ele se assusta. Se pelo contrário, ele é um indivíduo que resiste bem à embriaguez, não, álcool para mim não tem problema. Tem sim. É que o fígado não sabe se você está bêbado ou não. O fígado sofre em função da taxa ingerida. Qualquer pessoa pode ser acometida por um problema no fígado, mas há alguns casos considerados de maior risco. É o caso de executivos, por exemplo, que nas suas relações humanas e nos negócios que fazem, ele inclui um álcool como um componente quase que indispensável. Então, começa com o almoço, que é precedido por um aperitivo, um vinho durante o almoço, depois um licor para fechar esse almoço, e no jantar, esse fenômeno pode se repetir com cerveja e outras bebidas. Esse indivíduo está inteiramente lúcido para fazer os seus negócios, ele é capaz de se desincumbir perfeitamente da sua profissão, mas a quantidade final de álcool que ele toma num dia é absolutamente incompatível com a saúde do seu fígado. A mulher é outro grupo de risco. Inclusive, estudos indicam que tem havido um aumento no número de mulheres com o vício do alcoolismo. Questões hormonais, questões de própria distribuição de gordura corpórea, questões de volemia, a quantidade de sangue que a mulher tem, são todas questões de enzimas que existem na mucosa gástrica, que não metabolizam tão bem o álcool da mulher, fazem com que a mulher realmente, com a metade da quantidade de bebida que o homem toma, ela já pode desenvolver doença hepática. São ainda considerados grupos de risco. Pessoas que trabalham em contato direto com o álcool, como garçom, provadores de vinho e cerveja, entre outros. Um outro alerta muito importante é o hábito de alguns pais de oferecerem à criança uma bicada num chopp, um vinho diluído. Esse hábito, no meu entender, não é muito saudável. E pode até explicar o porquê dos adolescentes hoje terem uma alta prevalência do uso do álcool, uma prevalência crescente. Se nós pegarmos a literatura das últimas décadas, nós vemos que o início da ingestão alcoólica como um hábito e depois um vício, ela se faz cada vez mais cedo. Hoje a idade média desse início está em torno de 15 anos em todos os países do mundo. A relação entre a lesão hepática e a quantidade de álcool é fundamental. E não se leva em conta o tipo de bebida, mas sim o conteúdo, o teor do álcool. Ou seja, a quantidade de etanol que a pessoa ingeriu. Nós sabemos, por exemplo, o rum, que é uma bebida, é um destilado a partir da cana, existe uma variedade enorme de concentrações alcoólicas no rum. Então, quando o indivíduo tomar o rum, é bom olhar no rótulo para saber qual é a quantidade. Mesmo o uísque, a vodka, são bebidas que têm uma variedade muito grande de concentração alcoólica. E a pessoa, ao tomar, precisa ter consciência desse fato. Outra coisa, é engano achar que há truques para deixar a bebida mais fraca. A adição de soda, de clube soda, de água, de gelo, quer dizer, pode diluir o uísque, mas na realidade a quantidade final é exatamente aquela que, se você coloca o clube soda ou gelo depois, tinha no fundo do copo. Espero que no fundo, não no copo todo. De maneira que isso não altera nada. A lesão hepática, independentemente da gravidade, é determinada também em função de uma sensibilidade individual de cada um de nós para com o álcool. O que o paciente A bebe impunemente pode ser mais do que agressivo para o paciente B. Porque da mesma maneira que nós nascemos com uma cor de olhos, nós nascemos com um fígado em relação ao álcool, muito eficiente ou mal eficiente. Mas atenção, quem tem na família alguém que desenvolveu cirrose tem um risco aumentado se abusar do álcool. E é por isso que apenas 20 a 30% da população dos indivíduos bebedores pesados,
desenvolvem cirrose. Só esse percentual desenvolve cirrose por um problema genético. É importante também que saibamos diferenciar entre a atitude de abuso do álcool, que geralmente é reversível, e o alcoolismo crônico, que é um problema médico e pode ser classificado por alguns critérios. Tolerância. Aumento progressivo de doses para obter os mesmos efeitos do álcool. Dependência física. Necessidade de beber cada vez mais e em qualquer hora do dia para sentir-se bem. Perda de controle das doses. Ingesta de álcool sem controle, podendo chegar a litros de bebida por dia. Ansiedade incontrolável. Obsessão por encontrar uma garrafa de álcool que amenize as más sensações da abstinência. Mas é bom que se diga que as lesões hepáticas não ocorrem apenas em quem é alcoolista crônico. Nós sabemos que um indivíduo que ingere vinho regularmente às refeições ou cerveja regularmente no final da tarde, tipo uma garrafa de vinho por dia, tipo 4 a 6 cervejas toda a tarde, este indivíduo já pode apresentar um problema hepático crônico decorrente do álcool, sem ter os problemas sociais e psicológicos também eventualmente decorrentes do alcoolismo. Os problemas que podem ocorrer no fígado quando a pessoa ingere álcool cronicamente podem ser divididos em fases. A primeira delas é a chamada esteatose. O álcool interfere no metabolismo das gorduras, cujo metabolismo é feito, sobretudo das lipoproteínas, que é feito no fígado, e o fígado não consegue exportar essa gordura que vai acumulando. Isso aumenta o fígado e, às vezes, aumenta 4 vezes o tamanho do fígado. Entretanto, se continua a ingesta alcoólica, começa a aparecer, então, outras fases da doença, caracterizada por uma fase chamada de esteatohepatite. A esteatohepatite consiste na presença da esteatose e na presença de um infiltrado inflamatório, tipo hepatite. Então, essa lesão é muito grave. Uma pessoa pode até morrer numa situação de esteatohepatite, de hepatite alcoólica. Há 20 a 30% de óbito nessa fase. A segunda fase, então, chamada de hepatite alcoólica, caracteriza-se por um processo de inflamação e fibrose, que é uma cicatrização. As células hepáticas vão sendo substituídas por cicatriz, o que vai deixando o fígado mais duro. Em geral, a hepatite alcoólica acontece quando o indivíduo já tem um alcoolismo de mais de 6 anos, 8 anos. Só que a hepatite alcoólica e mesmo a esteatose pode não dar sintoma clínico, elas estão acontecendo silenciosamente, sem que o indivíduo perceba. A chamada terceira fase no processo de evolução da hepatite alcoólica é a cirrose, que, em geral, também não apresenta sintomas que possam servir de alerta. Qual é a consequência grave da cirrose? Que ao invés de nós termos um órgão povoado por células que realizam todas aquelas funções, nós temos um órgão que é uma cicatriz, que não exerce função nenhuma, a não ser aquela de ocupar espaço. Então, nós temos um quadro de insuficiência hepática, tanto mais grave quanto maior quantidade de células tiverem sido substituídas por cicatriz. A associação com algumas doenças, especialmente as hepatites virais B e C, podem complicar o quadro. Nós sabemos que isso pode acontecer até numa proporção de 5 vezes mais. E o sinergismo entre a ação do álcool e a ação dos vírus pode levar a cursos mais graves da doença hepática, a situações de desenlace muito mais rápido e mais preocupante da doença hepática. É importante sabermos que o álcool pode afetar diversos órgãos e funções do nosso corpo. O álcool é um tóxico direto, não só para o fígado. Ele atinge o sistema nervoso central, você pode causar uma destruição mesmo do cérebro, que é a síndrome de Korsakoff-Wernicke, é uma destruição do sistema nervoso central. Ele pode destruir o sistema nervoso periférico, dando uma lesão, uma neuropatia periférica comum nos alcoólatras. Ele pode destruir, dar câncer em
em orofaringe, em parótidas, câncer no esôfago, úlceras gástricas, gastrites, pancreatites, enterites, é muito comum o álcool da diarreia, e finalmente o fígado, provocando a cirrose. O processo de diagnóstico das doenças hepáticas pode incluir, além da história clínica e do exame físico, alguns exames complementares como a análise bioquímica. Existe uma enzima que se chama gama-GT, gama-glutamiltransferase, que costuma aumentar, tem uma alta sensibilidade em termos de aumentar quando o indivíduo consome álcool frequentemente e poderá desenvolver um problema hepático. Há outros procedimentos para identificar as variadas fases de lesão no fígado. E um exame muito importante que também caracteriza vamos dizer assim, a gravidade da lesão hepática é a ultrassonografia abdominal. Que aí vai me dar se o fígado é um fígado de tamanho normal, se um fígado tem esteatose, se não tem esteatose, ou se tem um fígado nodular, se o fígado é pequeno, se é um fígado atrófico já tem uma cirrose avançada, se já tem hipertensão portal, se já tem ascite, se não tem ascite, se tem um desvio do sangue que deveria ir para o fígado e vai por fora do fígado para a circulação geral. Então o ultrassom é um exame muito interessante que traz muitos detalhes. Mas é através da biópsia que se confirma exatamente as condições do fígado. Uma colheita de um fragmento de fígado através de uma agulha pela pele, indolor, sem risco, que colhe um pequeno cilindro do tecido hepático. E eu informo vocês, uma das características do fígado é que os seus processos patológicos, as suas doenças, têm uma difusão homogênea. Isso quer dizer que qualquer cilindrozinho que sair de qualquer lugar é representativo do todo. E notem, este cilindrozinho será trabalhado, cortado e estudado por um patologista, obtendo informações objetivas, não interpretativas, como são a leitura dos enzimas e o aspecto ultrassonográfico. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre as abordagens de tratamento das doenças hepáticas. Até hoje, todas as tentativas de se tratar a doença alcoólica do fígado sempre dependeram basicamente da abstinência. Não existe tratamento de qualquer forma de doença, a esteatose, a hepatite alcoólica e a cirrose, se o indivíduo não interromper a sua ingesta alcoólica. É possível, na fase de esteatose, alcançar a cura do problema. Na verdade, a esteatose reverte em cerca de 30 a 60 dias desde que o indivíduo pare totalmente de beber. Então, tratar a esteatose é extremamente fácil, porque basta parar de beber. Já na fase da hepatite alcoólica, é importante para o tratamento, além de parar de beber, identificar o tipo de hepatite alcoólica. Uma hepatite alcoólica sem clínica, sem manifestações de doença, cujo diagnóstico tenha sido apenas de biópsia hepática, a histopatologia mostrou hepatite alcoólica, ele deve ser tratado da mesma forma que a esteatose, só abstinência alcoólica. Na verdade, tratamento clínico da hepatite alcoólica é só nas suas formas moderada e grave. A forma grave realmente precisa de internação hospitalar, conforme a fase, porque existe uma fase da hepatite alcoólica em que ele tem distúrbio de coagulação, então o indivíduo tem sangramentos espontâneos, ele vai a uma encefalopatia, ou seja, ele vai entrando em obnubulação mental, pode entrar em coma, então por isso é uma doença extremamente grave. Se ele não tiver nenhuma infecção, nenhum processo infeccioso que pode estar associado a este problema da hepatite alcoólica, se ele não tiver nenhum processo infeccioso, atualmente a droga que se usa é o corticosteroide. E com relação à cirrose, é preciso também uma investigação criteriosa para determinar o tratamento mais adequado. Então, o indivíduo com cirrose alcoólica, nós temos também que dividir em duas fases. Uma fase compensada, em que ainda não existe a indicação de transplante, e que o indivíduo não tem as complicações clínicas da cirrose, mas já tem uma cirrose, então ele precisa parar de beber
e tomar uma série de cuidados para evitar as complicações, conforme os dados clínicos, e a fase descompensada, em que realmente ele tem um risco muito grande de ir a óbito numa dessas descompensações. Então, a indicação do transplante no alcoólatra obedece os mesmos critérios das outras causas. É necessário ter um indivíduo com um fígado com uma insuficiência hepática grave, que estatisticamente pode-se prever que não durará mais do que 6 a 12 meses. É importante também no tratamento abordar os sintomas e as manifestações extrahepáticas. A exemplo de esofagite, gastrite, diarreia, pancreatite, entre outros. É preciso atenção também com a questão da alimentação. Nada de beber de estômago vazio. Principalmente quando ele não se alimenta, isso é uma coisa que o povo sabe muito bem, que você quando bebe é preciso se alimentar. Por quê? Porque a metabolização do álcool, aquele trabalho que o fígado tem que fazer, se o indivíduo não se alimentou, ele pode levar a uma hipoglicemia. Então, baixam as taxas de glicose e o indivíduo pode até entrar em coma. É o chamado coma alcoólico. Porém, alimentar-se bem antes, durante ou após o ato de beber, ao contrário do que muita gente imagina, não previne a ocorrência de um problema hepático nem a evolução da cirrose. E tem mais, há ainda o risco da desnutrição. Um alerta que se faz em relação ao álcool é o problema das calorias vazias. O álcool é extremamente energético. 1 grama de etanol tem 7 calorias. Entretanto, o que é que acontece quando a pessoa bebe? Geralmente ele absorve a caloria e ele perde a fome. Então ele não se alimenta de nutrientes, de vitaminas, de sais minerais, de proteínas, de carboidratos. E aí ele vai tendo uma desnutrição crônica. Devido aos problemas gerados pelo álcool, da diarreia, o paciente entra numa deficiência, principalmente de algumas substâncias, como alguns eletrólitos, como o magnésio, como o fósforo, como o potássio, e que isso precisa ser reposto, porque senão o paciente começa então a ter sintomas extrahepáticos do alcoolismo. Vamos esclarecer mais algumas dúvidas frequentes. Por exemplo, o que é a chamada ressaca? A ressaca ela é caracterizada por uma sensação de mal-estar, dor de cabeça, tontura, muita sede, que vem após um surto agudo de ingesta alcoólica. Quando da ingestão de álcool em excesso, algumas medidas podem auxiliar. Hidratação. Ingerir líquidos, água, sucos em quantidade, porque é comum a pessoa desidratar após uma bebedeira. Alimentação. De preferência leve, regrada e saudável. Há também os chamados hepatoprotetores. Alguns foram testados cientificamente, mostrando resultados positivos. Existe uma substância chamada metionina, que efetivamente é uma das que existem no mercado, que são chamadas de hepatoprotetores. Nós até participamos de um estudo com esta droga que mostrou uma melhoria no grupo tratado em relação à diminuição de radicais livres. Então, houve uma melhora bioquímica, uma melhora em termos de diminuição de radicais livres. Outra dúvida muito comum, o fígado dói? Vamos a uma orientação. O fígado dói. O fígado dói. O fígado ele não tem inervação própria. A inervação do fígado é na cápsula de Gleason, que tem, então, inervação, e quando essa cápsula é distendida, o fígado dói. Então, isso acontece, por exemplo, no crescimento dos tumores. Os hepatocarcinomas são tumores primitivos do fígado. Quando eles estão em desenvolvimento, a pessoa sente dor no fígado. Dor de cabeça é outra queixa geralmente atribuída ao fígado. Vamos ver se isso procede. Dor de cabeça é outro capítulo da medicina, não?
dor de cabeça. A cabeça dói por inúmeras coisas dentro da cabeça e fora da cabeça. Entretanto, não existe uma relação direta entre doenças hepáticas propriamente ditas e o aparecimento de dor de cabeça. O conhecimento é um bom aliado. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade e anote também algumas dicas. Associação Paulista para Estudo do Fígado. Fone 11 255 2944. Divisão de Anatomia Patológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fone 11 3069 6091. Unidade de Fígado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fone 11 3062 3300. A informação é fundamental para a saúde do nosso fígado. Nesse processo, cabe à família e à escola um papel importante. Orientar sobre os perigos do excesso do álcool e sobre os limites que devem ser respeitados para a garantia da qualidade de vida. Esse aprendizado, aliás, vale para todos. A ingestão de álcool deve ser administrada por cada um de nós. Mas para isso é necessário que cada um saiba o que foi dito aqui e os efeitos que tudo isso pode ter nele como indivíduo. Porque para cada um de nós não interessa quantos porcentos de cirróticos aqui ou fora beberam álcool, interessa a cada um de nós. Cuidado com o excesso do álcool para prevenir um problema no fígado e inclusive para evitar o risco de acidentes. E se o uso do álcool em algum momento lhe chamar a atenção, por exemplo, perceber que está tomando uma dose que o alerta, tenha bom senso. Procure um médico.